escute. Desligue o barulho lá fora e escute o silêncio aqui dentro. Nesse silêncio há uma pergunta que assombra nos momentos antes de dormir, no trânsito, no espelho. E se toda a sua vida fosse um livro que ainda não foi escrito? Um livro de couro, pesado, esperando em uma mesa coberta de poeira, e a caneta está ao lado dele. A maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para esse livro, esperando que ele se escreva sozinho. Vivem à deriva, como folhas em um rio sujo, deixando as correntezas das circunstâncias, as opiniões dos outros, os acidentes do dia a dia ditarem a sua narrativa. Elas reagem às contas, reagem ao chefe, reagem ao medo. E o livro delas se torna um diário de reações, um registro de sobrevivência, não uma saga de conquista. Você já sentiu isso, não já? A sensação de estar apenas reagindo, de acordar, ser empurrado pelas horas e cair na cama à noite, sem ter a menor ideia de quem estava no controle do leme. É o gosto amargo da rotina. O eco oco no peito que te diz que algo está profundamente errado. Você se prende ao ritual diário, à segurança do conhecido, sem nunca parar para se fazer a pergunta fundamental: pelo que eu quero ser lembrado? Você sente que está correndo em uma esteira dentro de uma sala em chamas. Há movimento, há suor, mas não há progresso. Você está apenas envelhecendo, e as páginas do seu livro continuam em branco. Olhe para a sua volta, veja as pessoas que avançam. Elas não são mais inteligentes, nem mais fortes. Elas apenas entenderam uma verdade brutal. O legado não é algo que você herda, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, palavra por palavra, intencionalmente. E o que você está construindo? Olhe para o seu dia de ontem. Foi um tijolo sólido na fundação da sua fortaleza ou foi apenas a areia que o vento da distração levou? Seja honesto. A incoerência te sufoca. Existe uma distância, um abismo entre a pessoa que você sonha ser e a pessoa que suas ações diárias provam que você é. Você sonha com o corpo de um guerreiro, mas seus hábitos são os de um refém. Você sonha com a mente de um sábio, mas sua dieta é de lixo informacional. Você sonha em deixar uma marca, mas seus dias são feitos de pegadas na areia que a primeira onda de dificuldade apaga. Seu futuro eu, a versão de você que já realizou tudo, está te assistindo agora mesmo através das suas memórias. Ele te observa, implorando para que você tome uma decisão diferente hoje, implorando para que você pegue a caneta. Você foi feito para a grandeza, para escrever uma história épica que será contada em volta de fogueiras, mas está se contentando em ser um personagem secundário na história de outra pessoa, um figurante. Essa dor que você sente não é sua inimiga, é sua aliada. É o alarme que te diz que o tempo está acabando, o tempo para de sonhar e começar a projetar. O tempo de parar de esperar que a vida aconteça com você e começar a acontecer com a vida. Você reconhece essa voz interior? Esse chamado para a batalha? É o seu verdadeiro eu, soterrado sob camadas de desculpas, de medo, de conforto. Ele sabe que isso não é sobre amanhã, é sobre para sempre. E o para sempre está sendo decidido agora, neste exato momento, pela sua decisão de continuar sendo um leitor passivo ou de se tornar o autor. A sua situação parece um beco sem saída. Você se sente preso, sem recursos, sem o mapa. Acha que precisa de mais motivação, de mais conhecimento, de mais uma ferramenta, mais um segredo. Isso é uma mentira! A maior mentira que a sua fraqueza te conta. Você não precisa de nada que não tenha. Você precisa ativar o que já possui. Você foi levado a acreditar que é uma vítima das circunstâncias, um produto do seu passado. Mas a verdade é outra. Uma verdade muito mais pesada e muito mais libertadora. Você é uma criação deliberada.
Sua vida não é um acidente, é um projeto, um dom de uma fonte divina, do grande arquiteto. E com esse dom veio um dever. O potencial que queima dentro de você, essa fome por mais, não é ganância, é o chamado do seu design original. É a sua alma te lembrando do pacto sagrado que você fez antes mesmo de respirar pela primeira vez. O pacto de pegar o dom do potencial e honrá-lo com o dever da ação. A inação, a sua procrastinação, não é apenas preguiça, é uma traição. É uma quebra desse pacto. É olhar para o Criador e dizer que o presente que Ele te deu não vale o seu esforço. Pense nisso. Cada 24 horas que te são dadas são como uma tela em branco, um presente do grande artista. E o que você faz? Você joga lama nela. Você a preenche com a mediocridade, com a distração, com a fofoca, com o consumo passivo de conteúdo inútil. Seu corpo não é apenas carne e osso, é o templo de um potencial ilimitado, a única ferramenta que você tem para executar a sua obra neste mundo. E você o trata como um depósito de lixo. Sua mente não é um playground para pensamentos aleatórios, é a sala de comando da sua existência. E você a deixa ser invadida por qualquer pensamento de dúvida e medo que bate à porta. Sua intuição, aquela voz baixa e calma, não é aleatória. É o sussurro do seu design original. O mapa do tesouro que o arquiteto deixou dentro de você. E você a ignora para ouvir o barulho ensurdecedor da multidão. A sua situação não é uma falta de recursos, é uma recusa em usar os dons que já foram concedidos. Você tem a tela, o templo, o mapa. A grande virada não acontece quando você recebe algo novo. Acontece quando você finalmente entende o valor do que sempre esteve aí. Pare de esperar por um milagre externo. O milagre já aconteceu. É você. É a sua capacidade de escolher, de transformar pensamento em matéria, de decidir neste exato segundo que o antigo você morreu e o arquiteto da sua vida acabou de nascer. Esta é a hora de parar de sonhar e começar a projetar. Pegue um pedaço de papel agora, não depois, não quando for conveniente, agora. Interrompa tudo, pegue a caneta e escreva no topo da página, capítulo 1. Não escreva mais nada, apenas esse comando. Olhe para essas duas palavras, sinta o peso delas. Este é o seu primeiro ato de rebelião consciente contra a tirania da passividade. Este é o seu juramento. É você reivindicando a sua história. O projeto começa aqui. A partir de agora, você opera com um novo conjunto de regras. Você não é mais um civil, você é um soldado em guerra. E esta é a sua sala de guerra, o seu manual. A primeira regra é: o inimigo é interno. Você passa a vida se preparando para lutar contra o mundo, contra a economia, contra a competição. Mas os adversários que realmente te destroem dormem na sua cama. Eles usam a sua voz. Vamos dar nomes a eles, para que você possa caçá-los. O primeiro é a procrastinação, o ladrão de destinos. Ele não te rouba dinheiro, ele rouba tempo, que é infinitamente mais valioso. Ele é um vendedor de mentiras que te sussurra: amanhã, depois, ainda não estou pronto. Você o derrota com a ação imperfeita, com o ritual. Você não negocia com ele, você não debate. Você cria uma rotina matinal tão sólida, tão inegociável, que a procrastinação nem acorda a tempo de te sabotar. Seu alarme toca, seus pés tocam o chão, sem pensar. A disciplina é o seu exército pessoal e os rituais são as marchas diárias que mantêm esse exército forte. A segunda inimiga é a dúvida, o veneno que corrói o potencial pela raiz. Ela é uma sabotadora que se disfarça de pensamento racional. E se não der certo, quem sou eu para tentar isso? Você a derrota com a evidência. Você cria um diário de vitórias.
Toda noite, antes de dormir, você escreve uma única coisa que fez bem naquele dia. Uma. Pode ser a menor das vitórias. Você treinou, mesmo sem vontade. Você leu uma página. Você disse não a uma distração. Você está construindo um caso, um dossiê de provas contra a mentira da sua própria incapacidade. A dúvida não sobrevive à luz da evidência concreta. O terceiro inimigo é o medo, o gigante feito de fumaça. Ele parece enorme, invencível. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo do sucesso. Ele te paralisa. Você não o derrota lutando de frente. Você o derrota caminhando através dele. Você o torna menor ao se expor a ele em pequenas doses. Você faz aquela ligação que te apavora. Você publica aquele texto. Você se voluntária para aquele projeto. Cada passo que você dá em direção ao que teme encolhe o gigante. Você descobre que a maior parte do monstro era apenas sombra. O quarto e mais perigoso inimigo é o conforto, a jaula dourada que impede o voo. Ele é sutil, ele se parece com a segurança, a rotina previsível, o salário estável, a ausência de desafios. É a morte lenta da alma. Você o derrota com a busca deliberada pelo desconforto. Uma vez por semana, faça algo que te force a sair da zona de segurança. Aprenda uma nova habilidade, tome um banho gelado, tenha uma conversa difícil, leia um livro sobre um assunto que você não entende. Ser um guerreiro no seu jardim, treinar quando não há guerra, para que, quando a guerra vier, você não seja apenas um jardineiro. Este é o manual. Elimine brutalmente as distrações. Seu celular não é seu amigo, é um espião inimigo projetado para roubar sua atenção. Trate-o como tal. Desligue as notificações, elas são os inimigos da sua alma batendo na sua porta. Aprenda o poder da palavra não. Dizer não à fofoca, não aos convites inúteis, não ao consumo passivo é o mais alto ato de amor próprio e fé no seu próprio projeto. A disciplina não é uma punição, é a gramática da excelência. É a estrutura que permite que a sua história seja lida, que a sua obra seja vista. É o mais alto ato de adoração ao dom que você recebeu. E agora, vamos elevar o foco. Esta batalha diária não é apenas para você, é para algo muito maior. Você não está apenas construindo uma vida, você está forjando um legado. Cada tijolo que você assenta, cada palavra que você escreve, não é para o seu próprio abrigo. É para construir uma catedral que dará sombra e inspiração para as gerações que você nunca conhecerá. Sua luta não é só para o seu benefício, é para a sua família, sua comunidade, sua linhagem. As suas batalhas de hoje são as histórias de inspiração de amanhã. O suor e as lágrimas que você derrama no silêncio do seu trabalho focado são a tinta com a qual o seu legado será escrito. Pense no tempo. Imagine-se no final da sua jornada olhando para trás. O que você quer ver? Uma série de dias confortáveis e esquecíveis? Ou uma confidente saga de desafios superados, de potencial realizado, de uma marca deixada no mundo? A sede temporária da disciplina ou a dor eterna do arrependimento? A escolha é sua e ela é feita agora. Qual história você vai deixar para trás? O mundo está cheio de leitores, de críticos, de espectadores. Mas os livros que mudam o mundo, as histórias que ecoam pela eternidade, são escritas por uma minoria. Aqueles que entendem que a caneta é mais pesada que qualquer martelo e que uma página em branco é o mais aterrorizante e sagrado campo de batalha que existe. Para aqueles que hoje decidiram parar de ler e começar a escrever, o pacto está selado. Nenhuma palavra a mais é necessária. Deixe sua assinatura neste contrato. A palavra é escrevendo.